Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao quadro Vez e Voz Podcast. Hoje o nosso convidado veio do estado do Acre, mas já mora em Lábrea há mais de um ano. Casado com Marcilene Marques e pai de 2 filhos, o Natanael e a Nathalie, que é o varão Natanael e a Nathalie é a menina. Ele pastoreia as áreas de número 3 e 4 aqui no município de Lábrea, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Após a nossa entrevista com o pastor Queseu Roberto, ele foi o nome mais pedido pelos espectadores. E é claro, a gente atendeu o pedido de vocês, então recebam aqui o pastor Charles Pontes. Pastor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Para mim é uma grande honra estar aqui e saber, que as pessoas nos pediram para estar aqui. A gente é uma surpresa, mas uma surpresa boa. Muito obrigado por esta oportunidade de a gente aqui poder contar um pouco da nossa trajetória ministerial e também da nossa vida secular. Muito bem, antes de começar a conversa com o nosso pastor, a gente vai falar dos nossos parceiros e companheiros aqui do quadro Vez e Voz Podcast, começando falando da Construsilva. Você que está construindo, reformando ou precisa fazer a manutenção de algo em sua casa, eu indico a Construsilva. Essa loja fica localizada na rua 24 de agosto, na Barra Limpa. É a loja do meu amigo Magal. Então, materiais de construção, acessórios para carpinteiros, pedreiros, eletricistas, encanadores, tudo que você precisa tem na Construsilva. É a loja mais completa em material de construção da região. E vocês sabem, né? Precisou, Construsilva arrumou. E agora eu vou falar da CR Variedades. Final de mês, momento de fazer a cesta do mês, de comprar o rancho, de fazer as compras de casa, e eu vou indicar para vocês a CR Variedades. Essa loja fica localizada na rua Julião Justino, esquina com a rua dos Palmares. Os proprietários é o Raimundo Braga e a Cristiane. Preços incríveis, está batendo aí os preços dos supermercados. É claro que você quer comprar mercadoria, estivas em geral para sua casa, para fazer a cesta do mês, para preencher a despensa, você encontra tudo, absolutamente tudo na CR Variedades, com o melhor preço da cidade. Digo e comprovo. Você pode conferir os preços e com certeza a qualidade de tudo que tem na loja CR Variedades. Já quero mandar um abraço a Cristiane, ao irmão Raimundo Braga, que são os proprietários aí da CR Variedades, a loja da família labrense. E aí a gente já muda de uma hora para outra para falar de visual. Você que gosta de sempre andar bem arrumado, com o cabelinho na régua, dar aquele tapa no visual, vou indicar para você que é de Pauini ou que vai viajar para Pauini, a Ose Cortes, que é essa barbearia aqui, localizada na ladeira da Ceã, ao lado da Colônia dos Pescadores. Então você, homem que gosta do degradê, do corte social, os que gostam de desenhar o cabelo, você já sabe, né? Ose Cortes, a barbearia mais top de Pauini. E para fechar, vamos falar de educação. Falou de educação, falou de Tempo Moderno. Essa instituição que tem, ao todo, são 5 instituições espalhadas entre Ji-Paraná, a Zona Sul de Porto Velho, Humaitá e Lábrea, oferecendo diversos cursos para você que quer, com certeza, se especializar em alguma área, informática, inglês, entre outros e outros cursos que a Tempo Moderno oferece para você, com um preço espetacular, um preço que com certeza cabe no seu bolso e com todo o profissionalismo e estrutura que você precisa para fazer aí qualquer curso, em qualquer área que você queira, é claro, se especializar, tá certo? Tempo Moderno, educa, transforma e inclui. Tendo dito isto, vamos começar a nossa conversa com o nosso querido pastor Charles Pontes, nosso convidado. Como já falei, ele pastoreia as áreas de números 3 e 4 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lábrea, casado com a pastora Marcilene Marques e pai do Natanael e da Nathalie. E a gente começa, pastor, perguntando quando e como o senhor conheceu a Jesus, e a sua vida passou a girar em torno do Evangelho, digamos assim. Eu aceitei Jesus em 1993, a gente morava no interior de Feijó, no Acre, Feijó, a terra do açaí, e a gente ainda não tinha conhecido o Evangelho, nunca nem tinha ouvido falar em evangélico. E conhecemos o pastor Francisco Coelho, um homem de Deus que Deus levantou naquela região, tão distante que de lá para a cidade são 6 dias de barco. Só para você ter uma ideia aonde o Evangelho do Senhor tem chegado. E nós fomos alcançados por este Evangelho.
eu tinha 8 anos, num lugar chamado Céu, né? Passava pela salvação, Céu, e após, quem não queria ficar no céu, tinha um inferno mais na frente. Rapaz, como que era essa história? Eram seringais? Seringais. Era questão de 12 minutos, 15 minutos de uma colocação para outra. Então, primeiro a salvação, depois o céu e depois o inferno. Qual o senhor escolheu? Eu escolhi, passei pela salvação e fiquei no céu. Né? E aí, óbvio, hein? Nesse dia eu fui para o culto com meu irmão Antônio Pontes, que com certeza, através aqui desta live também está nos assistindo. Hoje ele é pastor, mora aqui em Jaci, Paraná. Um grande homem de Deus que fez um grande trabalho no estado do Acre, trabalhando com índio, com os indígenas. E nesse dia, quando eu aceitei Jesus, ao retornar, ele fez um cigarro desse tamanho, numa folha de papel, e eu tinha que fumar, e meu pai repugnava. Se ele topasse algum dos seus filhos fumando, ele fazia comer o cigarro. E ele disse que ser crente não era de Deus, ele não tinha conhecimento. Hoje eu louvo a Deus que somos o pastor Antônio Pontes, o pastor Sebastião e o pastor José Carlos, somos pastores para a glória do Senhor, e tem outros irmãos que servem na obra do Senhor, assim como o irmão caçulo Jonas, né, também é servo do Senhor Jesus. E meu pai e minha mãe são evangélicos, e meu pai não gostava de evangélico. Tanto que quando a gente ia para os cultos, ele, quando chegava, se nós atrasasse, nós era recebido com a correção do pai terreno. Então, nós moramos num determinado lugar. Na minha infância, tenho vários momentos bons e ruins. Nós era seringueiro, eu com os 8 anos de idade, eu cortava seringa, e nossas vestes eram feitas de pano de saco, que vinha com açúcar a granel. Minha mãe cortava e fazia uns calção para a gente colhia o leite da seringueira e passava a mão assim naquele calção, era cheio de leite de seringa, e nós passeava aquilo ali, tomava banho nos garapés, faxeava para se alimentar. Tem uma parte que nós moramos num determinado lugar, eu era muito criança ainda, e eu me lembro um pouco que meu pai plantava e tinha um vizinho que ele soltava os porcos dentro e comia nossos legumes, e nós passamos um mês sendo alimentados por machixe, café, almoço e janta. Eu nunca esqueço disso, que aquilo nunca enfria. Então, nessa trajetória, aos 12 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais e vim para Feijó, no Acre, ainda, e depois eu estive para Arunepé, e após de Arunepé eu vim para Rio Branco ver se encontrava uma tia minha, não encontrei, e fui morar na rua. No período que eu estava morando na rua, eu fui cometido por uma deficiência visual, rins paralisados, deficiência das pernas, mas eu vivi debaixo de uma promessa do Senhor, que o Senhor ele cumpre com as suas promessas quando nós permanecemos no lugar das promessas. Se nós sair, nós perdemos as promessas. E fiquei até os 16 anos morando na rua. Aos 17 anos, do 16 para o 17, eu conheci um senhor dono de uma loja, me confiou um trabalho, e nesta loja, no final de ano, ele empregava as pessoas parcialmente, só o período de Natal e Ano Novo. E a minha esposa, Deus te mostrado, ela já com 12 anos de idade, quando eu tinha 12 anos de idade, uma visão, e ela foi trabalhar na loja nesse período. E aí o Senhor, um dia eu saí de uma loja para ir na outra buscar um calçado, e quando eu vejo, ela estava empacotando, ela que fazia a entrega das compras das pessoas. E eu fui bater onde ela estava, quando eu chego lá, já perguntei se ela queria namorar comigo, me apresentei, quando eu ia conversar com o pai dela, no outro dia eu fui e conversei com o pai dela, e nisso, com 15 dias nós casamos. 2 anos depois nós tivemos o Natanael, que também foi cometido por uma enfermidade crônica, mas o Senhor nos usou em orar no meu filho, o Senhor usou de misericórdia, está meu filho hoje com 18 anos, para quem ia viver até os 8, 13 anos de idade. Então essa é um pouco da nossa trajetória até chegar em Rio Branco, Acre. Muito bem. Pastor, na vida espiritual, na vida cristã, há quem queira ser pastor e há aqueles que são chamados para ser. No seu caso, foi por vontade ou por chamado? Foi por chamado. Porque se fosse por vontade, eu preferia estar trabalhando de empregado. Porque quando nós se titula ser pastor, por nós querer,
as primeiras provações, por isso que há muitos ministérios frustrados, escândalo, porque não foram chamados. Porque o Senhor, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Todos aqueles que Ele chamou para a obra, Ele se responsabiliza. Por exemplo, em Jeremias, Ele chamou Jeremias. Jeremias disse que não sabia falar, Ele disse, mas é eu que vou pôr a minha palavra na tua boca. Então não tema diante deles, seja só o meu porta-voz. E também em Lucas capítulo 10, versículo 1, nós vamos encontrar o Senhor separando 70 de dois em dois e mandando em lugares aonde eles haviam de ir, fez uma recomendação. Porque o chamado por Deus, ele vive no limite. O Senhor disse, não leve bolsa nem afoge, nem saúde ninguém no caminho, não leve nada, porque o Senhor sustentaria. Então, nosso trabalho chamado por Deus, nós resiste porque foi Deus que nos chamou. Por exemplo, se nós fomos contratados por uma empresa, somos salariados, carteira assinada, mas se nós se sentir maltratados, nós vamos pedir as contas e nós vamos atrás de emprego no outro canto. Né? Isso é contratado pelo homem, é o desejo do homem. Então, mas na obra do Senhor, vem as lutas, vem a adversidade, e a gente não pode pedir as contas porque a única solução está em Deus. É isso aí. Agora eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco, né, de forma breve, um pouco do seu processo de vida até chegar ao pastorado, né, de quando quando o senhor encontra Jesus, né, se envolve na questão cristã, até o senhor chegar a ser intitulado pastor, né, credenciado como pastor da Assembleia de Deus. Quando eu aceitei Jesus e já cheguei a uma certa idade, a partir dos 17 anos, já foi quando eu comecei a fazer a obra do Senhor. Com 17 anos já comecei a dirigir departamento, congregações. Então, foi um processo que eu também não sabia ler na época. Já vim aprender a ler já com 18 anos depois de casado. Estava dormindo, tive um sonho. Tinha ganhado uma Bíblia de um pastor que foi um grande canal de bênção. Para hoje eu estou aqui, se chama pastor Francisco Duarte, no Acre, é um grande pregador da palavra do Senhor, cantor. E eu sonhei uma noite lendo em Jeremias capítulo 1, versículo 4, me acordei, minha esposa deitada, me levantei e sentei lá, e quando eu abri a Bíblia, abri em Jeremias capítulo 1, li o versículo 4, que está escrito assim, antes que eu te formasse no ventre, na madre eu te conheci e te dei a nação por profeta. O dono de Jeremias rejeita ali, que acho que é uma criança, mas o Senhor fala com ele. Então, assim, ser chamado pelo Senhor, já vem, foi Deus mesmo que chamou. Eu tinha sempre amor por alma, mas sempre eu tive medo. Sempre eu dizia para minha esposa que a única coisa que eu não queria ser era pastor, porque eu vi o sofrimento dos pastores. Deus colocou, eu conheci o pastor Joaquim Severino, grande homem de Deus, fez parte do nosso ministério, mas mesmo quem fez nós levantar mesmo o ministério na nossa vida, primeiramente Deus, foi o pastor Chaga, irmão do pastor Roberto, que nos adotou, acreditou em nós, nos deu cargo na igreja, congregações para dirigir, trabalho geral em área, né, na área social também, e aonde a gente Deus foi desenvolvendo nosso ministério e começou a me dar a oportunidade para ministrar a palavra. Então a prova para você ministrar no culto era você ir para evangelizar no domingo, 2 horas da tarde, na hora daquele futebol que você gostava de assistir, ele botava a gente para ir para a rua evangelizar, com a caixa de som no ombro, parava num poste lá, subia, instalava lá uma fiação, uma tomada, fazia o culto e já voltava para casa, tomava banho, já voltava para a congregação, e quando ele chegava, ele já queria que o som dele estivesse estralando a língua. Eu tinha que mexer no som dele do jeito que ele gostava. Então, fui sendo aprovado num culto ar livre, depois ele começou a me dar a oportunidade, e eu comecei a pregar nos cultos de área, né, nos cultos gerais, cheguei a pregar no Templo Central, o culto de jovem, e nas praças, e aí o nosso ministério, comecei a representar ele em outros municípios, quando ele não podia ir, e assim ele me ajudou muito no meu ministério. Então, eu devo muito a Deus, primeiramente a Deus e a vida dele, que o Senhor colocou ele no nosso caminho, tanto como um pai, como um bom pastor que ele é. No caso, o Chagas é um pastor que é irmão do nosso pastor Roberto. Isso, irmão do pastor Roberto. O pastor Chagas, que mora ali em Rio Branco, Acre, né? E ele foi pastor no Jordão, foi um dos pastores que mais construiu
Acho que essa área de construir, de evangelizar, acho que eu aprendi com ele, porque ele saía de manhã. Pastor Chagas era um homem que no sábado ele não tomava café, só ia comer no domingo à noite, depois ao culto, ele jejuava esse período todinho. Ele era um homem 100% para o Senhor, né? Pai de muitos filhos, e tem 2 deficientes, mas é aquele pai amigo, bom fotógrafo, né? Trabalha no Fórum de Rio Branco. Foi ele quem fez o meu casamento, né? Eu tenho umas fotos. Na verdade, ele é o meu pai, né? Um pai para mim, não desconsiderando meu pai paterno, que o Senhor colocou na minha vida, mas o pastor Chagas é um pai espiritual, um pai mesmo, aquele que me educou, né? Me ensinou e sempre me orientou de que maneira eu poderia andar para chegar hoje aonde eu estou. Muito bem, isso já dá um gatilho para a gente aqui mudar a ordem das perguntas. O senhor falou que foi pastoreado e acompanhado de perto pelo pastor Chagas, que é irmão do pastor Roberto. E a minha pergunta agora é de quando o senhor conheceu, né, o pastor Roberto. A gente tem a impressão que foi há pouco tempo, né, antes do senhor vir para Lábrea. Mas quando o senhor conheceu o pastor Roberto e de que forma chegou esse convite, né, esse chamado para exercer o seu ministério pastoral aqui na cidade de Lábrea? O pastor Roberto, eu conheci ele já uns 9 anos atrás. Eu estava pastoreando, fui levado para a obra do Senhor em Brasileia, divisa da Bolívia com o Peru e Brasil. E eu estava lá alguns meses, quando me surgiu um convite para me pregar num congresso em Manaus. E desse congresso eu fiquei em São José, que é da casa da minha família, da família do meu pai, minhas tias e meus tios, que são pastores lá também, lá em Manaus. E aí eu lembrei do pastor Roberto, que eu tinha visto ele no Acre, pregou numa das sedes da nossa área, onde o pastor Chagas pastoreava, e ele... Isso em que ano mesmo? Isso já em 2006, se não me foge a memória. Faz um tempinho, hein? Então, assim, ele muito dinâmico, eu gostei o jeito dele conversar no altar, da parte do Senhor. Ele trabalhava como assessor do pastor Samuel, do pastor Jonas, pastor Silas, na verdade. Ele andava no Acre, ele ia, então assim, ele levou Antônio Marazona uma época lá, Antônio Marazona estava lá no Acre. Ele era assessor do deputado Silas Câmara, no caso. Silas, isso. E aí foi onde conhecemos, mas não tive um contato direto com ele. E quando eu fui para Manaus, entrei em contato com a Andalete, que é uma irmã, que é sobrinha do pastor Roberto, e aí liguei para ele, e já mandou o carro me levar, eu atravessei lá, balsa, fui bater em Careiro, passei um dia com ele. Lá aconteceu algo muito importante na minha vida, que a pastora Isa fez um bolo colorido para mim lá, e foi minha primeira vez, foi cantado os parabéns para mim do meu aniversário. Ninguém tinha feito isso para mim, ficou na história, e ali foi abençoado, me deu terno, veio em Manaus, meu pastor Queciel. Na época a pastora estava grávida, era, se não me foge da memória, da pequena Saraia, né, da menorzinha, e ela estava grávida, uma gravidez de risco, orei por ela, e a gente ficou intercedendo, e Deus fez algo grande. E tive ali no Careiro, preguei algumas noites, andei na rua evangelizando, pregando nos cultos ar livre, e à noite eu pregava no Templo Central, passei ali, e aí o pastor perguntou se eu não queria, tinha coragem de trabalhar com ele. Então, desde esse tempo eu comecei a orar, e a postura dele, a sinceridade dele, me chamou a atenção. Cheguei no Acre, tenho a campanha de oração com a minha esposa, depois de 8 anos, Deus respondeu, debaixo de promessa, quando ele chega aqui, que estava aqui, que me ligou. Quando ele mudou para cá, ele já ligou, estou me mudando para um município chamado Lábrea, e aí então a gente foi sempre conversando, ele mandava mensagem, eu mandava mensagem para ele, a gente não perdeu mais o contato, e aí, quando foi no ano atrasado, ele nos trouxe aqui para conhecer Lábrea, e aí retornamos para o Acre, já com o coração ficou em Lábrea, gostei muito. O senhor não conhecia a cidade ainda antes disso? Não conhecia. Depois que ele me falou, foi já na véspera de eu vir, que Deus me mostrou alguma rua, alguma situação da cidade. Então conhecia por visão, não pessoalmente, nem sabia se existia. Então, no caso, o pastor Roberto, né, ele já tinha essa vontade de trabalhar com o Senhor desde a época do Careiro, né? Porque a impressão que a gente tem é que foi algo que já surgiu após ele estar em Lábrea, mas então já existia esse querido da parte dele desde quando ele pastoreava no Careiro Castanho. Isso é a vontade da gente, era para ir para Careiro. Porque tanto já ficava com ele lá, pastoreando junto com ele, como ficava perto da minha família em Manaus.
Então, assim, Deus trouxe ele para cá e nós viemos agora através do Senhor Jesus e através da vida do pastor Roberto. Deus, depois de 8 anos de oração, que nele já citou isso na igreja, o Senhor nos agraciou ter um pastor que nem o pastor Roberto, ser pastoreado por ele e trabalhar com ele, para nós ter sido uma grande honra. Olha, que maravilha, né? Por isso que é bom perguntar, entrevistar, porque né, a gente tinha a impressão que era algo de muito pouco tempo, mas já existe uma história e uma vivência de outros locais, de outros campos. Agora, a minha pergunta é, como que é trabalhar com o pastor Roberto? Porque uma coisa é ser pastoreado por ele, que é o nosso caso. Outra coisa é trabalhar ao lado dele. Eu, particularmente, admiro muito, né, a personalidade dele, acredito que é uma das grandes virtudes que ele tem, que é a sinceridade. Né? Ele é muito honesto, ele é muito reto, ele não tem meias palavras. Né? Se ele gostar, ele diz se gosta, se não gostar, ele fala para você que não gosta. Então, essa forma franca dele lidar com as pessoas, né, dele lidar com a igreja de forma sempre honesta, franca, sem nenhum tipo de meias palavras, isso é uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que isso é uma virtude que não só um pastor, mas um homem que se considera de princípio deve ter, né, no trato, né, na forma de lidar com as pessoas, de expressar suas opiniões, de ser sincero, de não fazer média com ninguém. E isso é uma coisa que eu admiro muito no nosso pastor presidente, que é o pastor Roberto Souza, essa forma sincera dele lidar com as pessoas. É claro que a gente, em algum momento, não gosta, né? Quase ninguém gosta de ser corrigido, de ser contrariado. Pode ser que eu ou alguém, em algum momento, tenha ficado chateado, ou possa ficar, porque faz parte do nosso ego humano. Mas que é algo bonito, que é algo louvável, eu particularmente acho. Né, essa forma sincera dele lidar com as pessoas, e é claro, na sua forma de pastorear. Mas isso é a minha visão como alguém que é pastoreado por ele. No seu caso, trabalhar com ele, né, nesse chamado pastoral, como que é essa experiência? Uma das coisas boas do trabalho com o pastor Roberto é essa sinceridade. Coisa pior que tem na vida de um ser humano, principalmente na nossa vida espiritual, é trabalhar com pessoas falsas. Pessoas que não tenha caráter. E que ele prefere falar para os outros do que sentar com a gente. Então, essa qualidade que o pastor Roberto tem, deixa a gente mais à vontade para trabalhar. Porque é sincero. O que ele tem de passar para você, ele passa ali. E uma coisa que eu acato muito, ele gosta das coisas retas. Eu conheci o vô Marino, né, que eu chamo de vô, que é o pai dele, que morei também junto com eles tudo. Ele é a mesma postura, ele sempre gostou das coisas sérias, então ele já trouxe isso de raiz. E se nós, que somos pastores, que somos homens, sem ser pastor nós já precisamos disso, imagine sendo um pastor. Então a postura do pastor Roberto, isso é melhor para a gente trabalhar. Porque a gente não vai deitar com a cabeça no travesseiro, pensando ou deixando de pensar o que ele pensa a respeito da gente. Porque quando ele tira para brincar com a gente, ele brinca, ele é um amigo. Você se aproximar do pastor Roberto, você tem um amigo. Preocupado, que nem ele cuida ali da minha filha, do meu filho, de mim, da minha esposa, de nós. Tanto ele como a pastora Isa, que a pastora Isa é uma mãezona para nós. Aquele cuidado, se eu pego um sereno, se nós sai demais, ela já quer que a gente pare um pouco. Se preocupa com o alimento, se preocupa como é que a gente está, com o bem-estar. Se a gente não está bem, manda a gente parar. Então assim, mas o pastor Roberto, a sinceridade dele, eu posso se dizer, dos pastores, todos os pastores, já trabalhei com muitos grandes homens de Deus. Mas trabalhar com o pastor Roberto está sendo uma experiência única. Sinceridade ao extremo. Então eu me sinto bem estar perto dele. Porque eu gosto de sinceridade. Tem hora que eu sou até um pouco também, acho que um pouco duro, mas é porque nós na obra do Senhor, nós não temos que enganar ninguém para ganhar. É melhor você receber uma palavra no momento que te impacte, mas seja sincero contigo, de que levanta o teu ego e daqui a pouco seja falsa essa palavra. Exatamente. Então o pastor Roberto é isso. Você pegou uma chave ali, ele quer que esteja naquele canto. Pois é bom, porque quando você procurar, você sabe onde está. Então cada um tem sua responsabilidade. Uma coisa que me chama muita atenção nele também, é que quando ele dá uma responsabilidade a mim, é porque ele confiou em mim. E eu não posso transferir para terceiro. Então é para mim. É eu que tenho que fazer. Ele está dizendo, você tem capacidade de fazer isso. E quando nós deixamos de fazer, com certeza entristece o coração dele.
Porque o pastor Roberto, por mais que você olhe assim para ele, mas ele é um grande homem de Deus, homem de oração e homem que ele tem muito amor por alma. Não é à toa que vai fazer 40 anos que ele está na obra do Senhor, né? Então é amor, abriu mão de tudo para fazer. Então, se ele não tivesse essa sinceridade, talvez o Senhor já tinha tirado ele da obra. Então, a sinceridade dele, e o bom que eu vejo a sinceridade dele é com os maiores, ou pode ser com quem for, e com os pequenos. Mas uma coisa ele não trata com desrespeito com ninguém. Esse é que é o importante. Acham ele duro, mas ele não trata com desrespeito, né? E na hora que ele tiver de passar o bálsamo, ele também passa. Então, para mim, está sendo assim, algo novo e bom para mim. Que bom. E uma coisa, irmão Simar, que Deus fez através da vida do pastor Roberto para mim, que isso está me alegrando, é que eu nunca tinha estudado. E eu já estou fazendo 8º, 9º ano, depois que eu cheguei aqui. Ele me motivou, me deu a benção para mim estudar. Então, hoje, o pastor Roberto, ele pega pesado porque ele quer um povo para morar no céu, um povo que sabe o que vai falar. Então, se você se encosta nele, você não quer sair mais de perto. Você viaja com ele, você tem um amigo, o pastor senta no chão com qualquer outro. Se possível, ele come tirando com a mão, com qualquer outro. Então, isso, ele não tem aquele negócio de não como isso, não bebo aquilo. Então, ele tem, apesar que a saúde dele não proporciona ele comer qualquer coisa, mas ele se vira. Sim. Então, ele é um amigo. O senhor falou de confiança, de quando ele entrega algo na sua responsabilidade, ele confia totalmente, e o senhor não procura não terceirizar. Eu gostaria de saber sobre a área. O senhor pastoreia 2 áreas ao mesmo tempo, que é a área 3 e a área 4. Né? Acredito que entregou em suas mãos, tendo confiança no seu chamado pastoral, no seu ministério. Como que ele dá carta branca para o senhor exercer a função nas áreas? Como que é essa questão da confiança, dessa responsabilidade especificamente, que é cuidar da área 3 e 4? Primeiro que ele é um grande motivador. E nós temos carta branca. Ele chega lá, na área, quando a gente convida ele para estar com a gente, ele quer sentar lá embaixo. E não é daquele que já vem para o altar, senta lá porque ele é o pastor. Ele senta como qualquer um, chega lá simples, a gente passa a oportunidade para ele simples devolve, ele deixa a gente tão à vontade que eu não me sinto constrangido quando ele chega lá na área. Me sinto bem. E aí eu estou aprendendo a simplicidade dele, estou aprendendo dele. Exemplo, né? Então, assim, a gente não trabalha sufocado, oprimido, forçado. A gente trabalha livre. Eu trabalho livre. O que tem me alegrado muito é que ele tem dado um grande espaço para mim trabalhar. Comprou uma moto aí de R$9.000, me entregou, está aqui a chave, mandou transferir para o meu nome, está no meu nome a moto. Estou me habilitando. Né? Um dia desse, algo assim que eu quero deixar registrado. Ele estava já em Manaus, o pastor Kessiel teve que levar o irmão Paulinho em Porto Velho, às pressas, questão de doença, saúde, e ele me ligou para me pegar outra caminhonete e encontrar o pastor na estrada, mesmo sem estar habilitado. Eu já fui habilitado, mas perdi minha habilitação e agora estou retirando. Desculpa aí. Então, eu me senti muito honrado. Me disse como era caro para mim, o José foi comigo, o filho do irmão José, e eu fui e voltei da maneira que ele me orientou que fosse. Cheguei, entreguei tudo direitinho, retornei para ele, e ele, muito obrigado. Então, assim, uma confiança. Viajou uma vez para Manaus, deixou a igreja, assim, recém-chegado. Para mim foi um grande impacto. Me entregou a responsabilidade de toda a cidade, de toda a igreja, tendo o pastor Demetrio, tendo outros, ele me entregou esta confiança em nossas mãos. O período que ele passou e a gente ficou na frente do trabalho. Então, assim, é algo que digno da gente, cada dia, honrá-lo. E isso eu honro. Uma coisa que o povo aqui precisa é honrar pastor. A gente vê essa dificuldade de honrar. Porque é diferente honrar do bajular. Né? Aquele que honra, tu conta com ele para qualquer hora. O bajulador só conta com ele na horas boas. Na hora que o negócio aperta, na hora que ele cobrar alguma
ligado ao seu... Né, uma das formas do seu exercício pastoral é o ganho de almas. Né? O senhor onde vai, seja na praça, na rua, na feira, em qualquer lugar, o senhor aborda as pessoas, evangeliza, fala do amor de Deus, e muitas dessas pessoas se rendem, né, aos pés de Deus, aceitam a Jesus, e essa é uma missão que Jesus nos deu, não é mesmo, pastor? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? E eu queria que o senhor nos falasse sobre essa sede pelo ganho de almas, essa sede por almas, né? E sobre esses métodos, essas experiências espirituais, essas experiências com Deus que fazem com que as pessoas que o senhor conversa, evangeliza, entendam a sua forma de evangelizar, entendam a palavra e acabem se rendendo aos pés de Deus. É algo inexplicável. Eu não me acho sábio. A palavra de Deus diz para nós que quem ganha alma sábio é, né? Mas eu paro perto de uma pessoa, a primeira coisa que me vem é falar de Jesus para ele. Eu me identifico para ele quem eu sou, e apesar que já estou bem conhecido, onde eu passo aqui, as pessoas já, o pastor, e sei nem quem é, mas ele já sabe quem sou eu. Já conhece. Já conhece. Então, assim, questão de alma. O Senhor colocou isso no meu coração muito cedo. Eu tive um sonho uma vez, e o Senhor disse que o meu salário seria alma. Cada alma que eu ganhasse seria meu salário. Hoje eu não sei explicar muito bem isso, mas só tem amor por alma quem tem Deus no coração. Quando você tem Deus no coração, você se compadece das pessoas. Porque quando você sai na rua, você olha para as pessoas e vê a necessidade dele. O Senhor tem esta graça, me deu esta graça de eu olhar para as pessoas e ver a necessidade, escutar o grito da alma dele pedindo socorro. Ainda que às vezes ele está tão aprisionado que não tem força de dizer sim naquela hora. Mas eu implanto a palavra de Deus ao coração deles. Então, é algo que o Senhor me deu que para mim é um privilégio, que é ganhar alma. E outra, eu me esforço muito, porque eu entendo assim, eu fui chamado para ir por todo mundo e pregar o evangelho. E aí eu sou baseado em Ezequiel, capítulo 3, e o capítulo 2, versículo 4 e 5, que ele vai dizer, que ele diz, na verdade, é que o povo ouçam ou que deixam de ouvir. O meu trabalho é pregar. Toda semente jogada numa cova e coberta, ela pode demorar, mas ela foi plantada. Então a palavra que eu preguei para aquela pessoa, eu tenho um cuidado que eu vou falar para eles. Vou falar o quanto Deus ama. Mostro o sacrifício do filho para aquela pessoa. Então eu uso toda a trajetória e pergunto para ele se está bom sem Jesus. Ele, claro que ele vai dizer, e sempre eu pergunto, para onde você quer ir? Para o céu. Pergunto para ele se ele é ciente que só existe dois caminhos. Um que leva para o céu e eu pergunto para ele, o outro para onde vai. E ele, com a boca dele, diz para onde que vai, para a perdição. E eu pergunto, qual é o que tu quer ir? Quer ir para o céu. Então, como é que tu vai fazer? Aceitando Jesus. Aí é onde eu ofereço Jesus para ele. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que o seu nome não for achado, escrito no livro da vida, será lançado no fogo eterno. Então, eu mostro a luz da Bíblia. Eu só ando armado com a minha Bíblia. Para onde eu vou, levo minha Bíblia. Né? Na minha bolsa, você viu aquela minha bolsa, já cheguei em algum lugar, o pessoal primeiro dizia assim, ó o cobrador. Não, hoje já diz assim, ó o pastor chegou. Né? Então, é algo muito de Deus, ganhar alma. Não sei nem explicar para você. O senhor já me falou uma vez sobre um trocadilho, o senhor falando que só sabe falar de Deus e de almas, né? Porque eu não sou rico para falar de dinheiro. Me fale sobre essa. É que assim, eu fui chamado para pregar o evangelho. Então é só do que eu sei falar. Eu não sei falar de banco porque eu não sou bancário. Comércio porque eu não sou comerciante. Né? E eu não sei falar de empresa porque eu não sou empresário. De fazenda que eu não sou fazendeiro. É de pescaria que eu não sou pescador. Pelo menos de peixe, né? Eu sou de alma. Então, construtor porque eu não sou construtor. Então eu tenho que falar de Jesus. Eu fui chamado para falar de Jesus. Se eu fugir disso, eu vou deixar a desejar. Então eu vou falar de Jesus para a pessoa e mostrar a importância que ele tem para Jesus. E mostra o valor que ele tem, que talvez ele não tenha descoberto. Então, assim, a única coisa que eu sei falar é de Jesus. Eu já sei falar ruim, não sei falar bem, falo ruim. Tenho dificuldade de expressão de palavra, de me expressar,
né? Mas pelo menos quero falar de Cristo com muita eficácia, porque eu vivo ele e ele vive em mim. Então assim, esse amor de Cristo, e sempre eu oro dentro de casa, antes de sair, Senhor, quando eu colocar meu pé ali na rua, as pessoas olhar para mim, ver o reflexo do Senhor na minha vida, que o Espírito Santo está em mim. Ele me conhece, só olhar para mim, eles entendam que eu sou um servo do Senhor. E procuro isso, dar testemunho nos meus negócios e na minha vida secular, no meu casamento, o que eu sou aqui. Eu sou na minha casa com a minha esposa, com meus filhos. Se você me vê em qualquer canto, eu sou a mesma pessoa em casa. Então, minha postura é uma só. E eu vigio muito e tenho muito cuidado no lado espiritual, porque a Bíblia diz para nós resistir o diabo, ele fugirá de vós. E nós que temos que fugir da aparência do mal. Então, eu tenho que zelar isso, e por isso, e por ele que ele tem feito coisas grandes e inefáveis pela minha vida. Então, eu foco que o mundo está, assim como esta câmera está voltada aqui a nós, gravando a nossa voz e nos filmando, o mundo, dentro da igreja, às vezes a gente não sabe o que o irmão está passando, mas o mundo sabe o que ele está passando. Porque o mundo ele é um tipo de vigia. Ou ele é um contribuidor para nós permanecer firmes. Sempre eu digo que as fofocas, as pedradas, as defamações contra nós, nos mantém mais crentes, porque nós se preocupamos cada dia organizar mais nossa vida para tampar essas brechas, né? Para que as pessoas comecem a olhar para nós diferente, ainda que nós não vamos agradar todo mundo. Sim. Para o senhor como pastor, qual é a sensação de falar de Deus para alguém e ver que essa pessoa se rendeu aos pés de Jesus? Qual é a sensação de ganhar uma alma, o sentimento? É como eu estivesse carregando assim uns 200 quilos nas costas e de repente trocasse pelo um lençol de algodão, macio, suave. Eu me sinto maneiro, mais leve. É como eu tivesse jogado uma carga pesada fora e recebesse o alívio, porque a semana que eu não ganho uma alma para Jesus, na verdade, quem convence é o Espírito Santo, que eu não prego para uma alma que ela se rende, eu me sinto, tipo assim, depressivo. A minha esposa diz que eu fico agitado, que eu fico agoniado, eu me cobro demais, eu fico frustrado comigo. Eu sou uma pessoa que eu me frustro muito comigo. Eu exijo muito de mim pela obra do Senhor, para me fazer mais. Eu sei que eu posso fazer mais. Então, assim, é algo que eu me cobro muito, mas quando a alma se rende aos pés do Senhor, eu fico muito feliz, eu chego dentro de casa. E outra coisa, quando eu saio para evangelizar, eu não tenho fome nem sede. Quando eu chego nas casas que vou pregando, que as pessoas vão vindo, as pessoas vão chorando, Esse é o alimento. É o meu alimento. É meu alimento. Glória a Deus por isso. O senhor, nos bastidores, nos falou sobre promessas. O senhor tem promessas, né, que Deus, só para ele o seu nome, lhe faria conhecido. E o senhor até citou que está aqui hoje faz parte da promessa. Nos fale dessa promessa de Deus na sua vida. Em 2001, o Senhor usou um vaso para falar comigo. Eu lembro como fosse agora. No centro da cidade, o pastor Alberto conhece muito o pastor Nascimento, o saudoso pastor Nascimento, que é pai do pastor Pedro Abril, um grande pastor presidente estadual, pastor Pedro Abril, um amigo meu. E eu fico vendo, assim, algo que Deus fez na minha vida, a respeito dessas promessas, que Deus disse que eu ia andar, passar nos canais de televisões, na rádio e nas redes sociais. Hoje eu estou aqui, ó. Sabia nem o que era redes sociais, ainda ninguém conhecia um telefone. E hoje eu estou aqui sendo filmado, né, vai ser assistido nas redes sociais. Hoje tem um Facebook, já apareci em rede de televisão, já fui em São Paulo, já fui em Manaus, tudo isso promessa de Deus. E hoje eu estou aqui realizando mais uma promessa dessa feita por Deus na minha vida, sendo concretizada, e com certeza será só o começo de coisas grandes que o Senhor há de fazer, porque Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Sim, eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas, motivadas através deste conteúdo. Agora, minha pergunta é referente à sua chegada na cidade de Lábrea. Qual foi o seu principal desafio ao chegar em Lábrea? Se é que houve algum desafio, algo que lhe fez temer, se preocupar na sua vivência ministerial e pessoal em Lábrea? Primeiro, vou citar aqui um primeiro ponto de Lábrea, que é uma cidade muito enferma, né? Uma cidade que ela é inexplicável a maneira que o nosso adversário
trabalha nessa cidade para oprimir as pessoas em depressão e fazer as pessoas, quem vem para cá, ir vontade de botar o pé na estrada e ir embora. E outra coisa é muitas pessoas, ou algumas pessoas que dão esse lugar. Eu não sei, assim, se foi só comigo, né? Foi só impressão minha. É falta de verdade de muitas pessoas. As pessoas manipulam as outras para elas se afastar da gente. As pessoas daqui a pouco estão sorrindo com a gente, daqui a pouco estão diferentes. E isso eu não sei lidar, assim, que eu não sei lidar com você. Daqui a pouco está sorrindo, daqui a pouco passar com a cara fechada. Para mim, essa falsidade, a falsidade, eu sou logo ser bem direto, a falta de amor, não sei, que o povo tem, ou não foram bem com a minha cara, mas eu assim, uma coisa que impactou, que eu nunca tinha vivido isso, mas minha esposa, mas minha família, é a questão do cancelamento, que a gente às vezes se sente por parte, né, por parte de algumas pessoas. Então isso aí é uma coisa que eu ainda procuro, que eu me dou com todo mundo, eu chego, falo com todo mundo, com a criança. Se você for aqui no morro aqui da Macaca comigo, você vai ver ali aquelas crianças correndo atrás de mim, para cima, para baixo, para onde eu passo. Um dia eu chamar você para fazer uma viagem comigo ali, para você conhecer a maneira que as pessoas me tratam. Então, assim, eu sou do povão, eu gosto. E Deus me chamou para ganhar alma, entrar de todo canto. Então, quando eu vejo esses cancelamentos por parte de algumas pessoas, eu não sei se é porque minha esposa, meus filhos, nós não temos dinheiro, nós somos pobres, nós não temos muito a oferecer ao povo material, então a gente às vezes é cancelado. Então essas coisas assim, foi o que me impactou na cidade, né? Que a gente ficou assim, como é que é esse negócio? Mas fora isso, graças a Deus, mas tem melhorado as coisas. Sim. Foi só o primeiro impacto e a gente está aí e o Senhor está nos ensinando aqui, nem Salomão disse, eu só quero sabedoria para saber entrar e sair no meio do povo, é o suficiente. Sim. Tranquilo. Então, talvez para mim também aprender a me comportar mais. Sim. Num caso, para resumir, o seu desafio principal foi lidar com o ego de algumas pessoas. Isso. Né, na forma de lidar Isso. com o seu ministério. Estou falando de talvez o incômodo fosse pelo que o senhor deixa de ter, e às vezes é pelo que nós temos, é pelo que nós fazemos, é pelo nosso chamado, né, pela forma que Deus nos usa, e isso normalmente causa e vai causar incômodo em muita gente que às vezes não faz, né, o que você faz por não se colocar na vontade de Deus, e muitas vezes se incomoda com o que é feito, né? Mas para a gente fechar com tramela de ouro, né, o nosso conteúdo, eu gostaria que o senhor trouxesse uma breve palavra, né, aos nossos espectadores e trouxesse também as suas congratulações finais nessa participação no Vez e Voz. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar me concedendo de estar aqui com vocês, participar desse momento tão especial, e as pessoas que ligaram, que pediram para que a gente fosse entrevistado. Não sou lá essas coisas para ser entrevistado, né? A gente não tem muito o que ficar lá, mas só temos que falar que o Senhor é bom e a sua misericórdia tem me alcançado. Sou um pai de 2 filhos, do irmão Natanael de Souza e Souza, tem 18 anos, da irmã Nathalie Vitória de Souza e Souza, né? Uma bênção na minha vida, meus filhos, são minha esposa, pastora Marcilene, que nós temos 20 anos de casado, e para mim nós se conhecemos, cada dia que começa o dia é a primeira vez que eu vejo, assim, a gente, somos mais do que casal, somos amigos, e minha esposa é uma grande mulher de Deus, tem sofrido assim o embate da enfermidade dessa cidade, mas nós vamos vencer, e louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, que tem nos confiado esse ministério que trabalha do seu lado, um grande amigo, um irmão que eu ganhei, o pastor Kessiel. O pastor Kessiel é aquele camarada que não tem como a gente, assim, eu me espelho muito no pastor Kessiel, na sinceridade, simplicidade dele, né? Está aí feliz da vida, pela vida do irmão Samuel, que veio à existência, o Senhor trouxe a este mundo, pela vida da pastora Nayara, e minha mãezona aí, a pastora Isa, né, amiga, e tem sido algo muito importante na nossa vida. Eles pensam muito em nós e a gente quer poder retribuir isso, sempre sendo sincero a ele. Assim também como na área, né, que eu pastoreio, todos os irmãos que são pastoreados por nós, a área 3 e 4, que tem aí somado muito na obra, o Diego, os demais auxiliares, o Alex, o Neres, né, todos que têm nos ajudado aí. A irmã Gemima tem sido meu irmão, esposo dela, o Valdes tem sido um canal de bênção na nossa vida, o irmão Du. Então, assim também quero louvar a Deus pela vida das pessoas lá no Acre, o pastor Edson Vasconcelos, pastor Chaga, aí a irmã Dalete,
diácono Josemildo, e o pastor Joaquim Severino, mas a pastora Sandra, sua esposa, pastor Eliezer, que foi meu pastor presidente, o último presidente em Brasileia, um grande amigo, pastor Josiel, e também pela vida dos irmãos lá do Pão de Açúcar, do 13, lá do Polo, né? Não vou citar o nome de todos, porque a gente pode pecar aqui e esquecer. Meu amigo Braz, ali no 26, que Deus venha abençoar. E o pastor Pedro Abreu de Lima, pastor presidente das Convenções da Assembleia de Deus no Acre. E também para toda a minha família, meu pai, que disse que amanhã vai estar assistindo, meus irmãos, pastor Antônio Pontes, pastor Sebastião Pontes, um grande abraço para todos vocês aí no Acre, e a família da minha esposa, e também a minha família. Quero louvar a Deus pela vida do Nilson, né? Que pela linda residência que o Senhor está abençoando. Com certeza daqui um dia será um grande estudo pela sua vida, Simão. Pela linda voz que você tem. E sempre aquele carinho quando a gente vai passando na rua aí, pastor Charles Pontes. Então isso aí, a gente chega em casa, eu disse, eu passei ali o pastor Charles Pontes, mas não consigo chegar à altura pela vida da irmã Duda, né? Que Deus abençoe também a vida dela, o irmão Vanderlei e a família, todos, né? Que o Senhor venha abençoar a família também do nosso amado irmão Nilson. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês nessa cidade e agradecer a Deus pela vida de vocês e vamos cada dia estar mais perto da nossa liderança, né? Prestar mais serviço mais perto e conheço o pastor Roberto mais de perto, que vocês vão conhecer, um grande homem de Deus. E obrigado a todos, que Deus os abençoe e sejam crente fiel que Jesus está voltando. Amém. Pastor Charles Pontes, muito obrigado, né, por ter tirado esse tempo para estar aqui. Eu sei que a sua rotina é corrida, é dinâmica, são muitas atividades ministeriais e mesmo assim o senhor tirou esse período para estar conversando com a gente. Né, agradecer pela vida do pastor presidente da IADA em Labre, o pastor Roberto Souza, que autoriza os pastores a estar aqui. Já recebemos o pastor Queciel Roberto, hoje recebendo o pastor Charles Pontes. Então, muito obrigado, né, pelo prestígio dado ao nosso quadro, que Deus possa iluminar vosso ministério. Agradeço a todos que acompanham o Vez e Voz Podcast, lembrando que vocês podem nos dar sugestões de convidados. O pastor Charles Pontes, por exemplo, não foi eu que escolhi ou nem ninguém da produção, né? Recebemos mensagens após a entrevista com o pastor Queciel, muitos espectadores e também irmãos, né, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nos mandaram mensagem nos pedindo que trouxéssemos aqui o pastor Charles Pontes para conhecer melhor dessa trajetória pessoal ministerial, né, para entender o processo de vida do pastor Charles. E é claro que vocês podem assim nos dar sugestões de outros pastores, de outras denominações ou religiões, para que a gente possa aqui estar conversando e conhecendo melhor esse processo espiritual e pessoal da vida dos grandes homens de Deus em nossa cidade. Um forte abraço a todos, estou indo com Deus, fico com Deus e até a próxima, se Deus quiser.